bem-vindo novamente ao curso Lógica Virada no Jiraiya. Nós estamos na aula 13 e vamos rever tudo que nós já sabemos, porque tem coisa pra caramba. Então você já sabe que isso daqui é um algoritmo, e você tem vários tipos de algoritmos. Você tem algoritmos que fazem parte das linguagens orientadas a objetos, algoritmos que fazem parte das linguagens estruturadas, algoritmos que são utilizados em linguagens de script e que nós estamos utilizando Java, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, e que o Java ele tem algumas particularidades. O primeiro é que você sempre precisa criar uma classe. Você tem convenções para se criar uma classe, para nomear essa classe. Então, nesse caso aqui, a classe começa sempre com letra maiúscula e palavras compostas sempre vão ter a primeira letra maiúscula. Outra particularidade do Java é que você tem esse método public static void main, que ele é o ponto de entrada da execução. Quando você executar a JVM, que é a Java Virtual Machine, que é aquele cara que vai executar o seu programa Java para o seu operacional, ele vai procurar esse cara aqui como ponto de entrada. Nós vimos também que temos 8 tipos primitivos, mais a string, então nós já sabemos 9 tipos de variáveis no Java. Nós vimos os numéricos, boolean, double, float, int, char. Nós não falamos do short do byte nós falamos, do short não, mas é a mesma coisa. E que vimos aqui agora string, que você pode colocar frases inteiras, char, que você só pode colocar um caractere, e boolean, que você tem que escrever true ou falso. Então, em 13 aulas já tem muita coisa que vocês já sabem. E agora temos que falar sobre condicionais. Então, o que são condicionais? Vai levar um tempinho para a gente explicar, provavelmente umas 2 ou 3 aulas, mas é importante entender o conceito, porque praticamente na programação tudo vai ser uma condicional. Então, se você parar para pensar na vida de vocês, sempre vocês têm condição. Se você for atravessar a rua, você vai olhar para os lados. Então, se você quiser colocar isso num algoritmo, se não vier nenhum carro na esquerda e se não vier nenhum carro na direita, atravesse. Se você for pegar o ônibus, se o ônibus parou, entre no ônibus. Se não, não tente subir no ônibus. Então a gente não pensa, mas tudo na vida é feito de condições. E como eu já falei para vocês, o computador ele sabe algumas coisas. O computador ele tem noção de tempo, ele sabe quantos milissegundos estão passando. O computador ele sabe fazer operações aritméticas e o computador também sabe fazer comparações, condições. Então a gente vai ver como funcionam essas condições, mas o que você precisa saber nesse momento é que a condição ela vai retornar dois valores, ou falso ou verdadeiro. Então não existe uma terceira opção, ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Tem que retornar isso. Bom, vamos aprender primeiramente como a gente cria condição no Java. Então vamos criar uma classe condicionais aula 1. Ops. Bom, se vocês errarem que nem eu errei aqui, vocês não podem simplesmente apagar, porque o nome da classe e o nome do arquivo vai ser diferente. No IntelliJ, para você fazer isso, você clica com o botão direito, você vai em Refactor e Rename, que ele vai trocar ambos. Deixa tudo marcado para se tiver referência em outros lugares. Você clica em Refactor, aí você vai ver que trocou aqui e trocou aqui. Então, nós aprendemos PSVM, tab e criamos nosso Public Static Void Main. Bom, no Java, a sintaxe para condicionais é muito simples. Você vai colocar if, abrir parênteses, e dentro do parênteses você vai ter uma condição. Então, essa condição ela vai ter que resultar em um valor verdadeiro, ou essa condição ela vai resultar em um valor falso. Então, lembre-se disso por enquanto. Eu só estou explicando a sintaxe. Então, no momento aqui você tem que ter ou true ou false, e você tem que criar um bloco de código da mesma forma que você criou aqui para o método public static void main. Então no if aqui você coloca, abre, aperta enter e o IntelliJ automaticamente vai fazer para você aqui o fechamento desses colchetes. Colchetes? Curly braces? Rapaz, esqueci em português. Bom, como é que eu posso explicar de um jeito bem
simples. Condicionais são blocos de código que vão ser executados se o valor aqui resultar em verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui true, vou colocar aqui out dentro do if. E vou colocar aqui out fora do if. Eu vou executar esse comando, você vai ver que nós vamos ter dentro do if e fora do if. Bom, esse código aqui, não importa, você pode ter 300 linhas aqui dentro. Todas essas linhas, elas fazem parte desse bloco if. Ou seja, se você executar, se ele avaliar essa expressão para true, nesse caso nós estamos falando que isso daqui sempre vai ser true. Ou seja, todas as vezes que executarmos, o programa ele vai ser top-down. Ele vai executar aqui, aí ele vai passar por cada uma dessas linhas aqui. E no final ele vai executar essa linha aqui. Então, se executarmos novamente, com o Shift FD, F10, você vai ver aqui que temos vários dentro do if, todo esse bloco foi executado. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é a sintaxe do if. Sempre vai ser if, abre parênteses, vai ter a condição. Isso aqui nós vamos aprender como trocar. Abre aqui o... Rapaz, esqueci o nome desse negócio. O branco. Chaves. Rapaz. Então você abre as chaves e sempre fecha as chaves. Então, como você pode ver aqui nesse exemplo, ele sempre vai executar dentro do if e fora do if. Bom, agora, o que acontece se esse cara for falso? Lembre-se, o if só é executado se essa condição for verdadeira. Mesmo que você queira fazer uma condição falsa, nós vamos ver como é que a gente pode fazer uma comparação com algo falso. Ctrl Shift F10. E nós só temos uma expressão fora do isso. O que aconteceu? O compilador ele chegou aqui, o JVM, ele vai fazer a comparação. Se ele é falso, opa, então se é falso, eu não posso executar esse bloco. Então daqui ele já vem para cá. Bom, então o if ele parece bem simples. Agora vamos fazer um outro exemplo. Lembre-se que nós aprendemos a criar variáveis do tipo booleana na última aula. E aqui nós estamos criando uma variável, estamos declarando aqui boolean condição, uma variável do nome condição do tipo booleano, e nós estamos inicializando com o valor true. Se você colocar aqui condição, o que você acha? Que o if vai ser ou não vai ser executado? Então você executa esse programa e você tem dentro do if e fora do if. Se você trocar falso, você vai ver que você só tem fora do if e o IntelliJ ainda está sendo um camarada e te dizendo, se você colocar o mouse aqui em cima, ele está falando, olha, a condição, né, condição, é sempre falso, ou seja, esse código nunca vai ser executado. Então, o IntelliJ está sendo bem camarada, dizendo pra gente aí que esse bloco nunca vai ser executado. Então, nesse momento, eu espero que você já entenda como funciona a declaração de variáveis, que você está trabalhando com os valores dentro da memória. Então, no momento aqui que nós colocamos condição, você não está utilizando esse nome condição. Na verdade, o JVM vai executar o que está dentro. Então, lembre-se, você criou uma variável. Então, você tem uma variável aqui. O nome dessa variável é condição. E você associou um valor aqui dentro, por exemplo, true. Então, quando você coloca aqui if condição, na verdade, o que ele está fazendo, condição, não confusão. O que ele está fazendo é, no momento da execução, ele vai, opa, peraí, deixa lá na memória e ver qual é o valor que está associado para a condição. Então, ele vai pegar lá na memória a condição e colocar o valor que está aqui dentro, o valor true. Então, if true, execute esse bloco de código. Bom, então, essa aula é uma aula bem simples, eu só queria
explicar para você como você faz um bloco de código. E, na verdade, a gente pode colocar uma outra parte aqui. Pera aí. Então, lembre-se que eu estava falando para vocês que se você colocar, se você for atravessar uma rua, se vier carro, você fica parado, se não, você atravessa a rua. Se o ônibus parou, você sobe, se não, você espera o próximo. Você pode ver que todas as vezes que estamos trabalhando com condição, você tem a segunda alternativa. E nós temos a mesma coisa aqui no Java, você tem o else. Então você está vendo que o else é um bloco de código também, assim como o if. E o computador ele sabe que se esse cara não for executado, ele tem que automaticamente executar esse daqui. Então, uma dessas linhas de código terá que sempre ser executada quando você tem um if e você tem um else, porque está falando se for condição, executa esse bloco. Se não for essa condição, executa esse outro bloco. Então, vamos voltar aqui do começo. Vamos colocar aqui para true. Legal. Então, vamos analisar antes de executar o programa. Nós criamos uma variável tipo booleana chamada condição e associamos o valor em memória para true. Ele vai chegar aqui no if e falar if condição. Lembre-se, se esse valor ser avaliado para true, ele sempre vai executar esse código. Agora nós adicionamos um else. Você tem que lembrar que sempre que o if for executado, o else não vai ser executado. Sempre que o if não for executado, o else ele será executado. Então, na verdade você não pode ter nada. Se você tentar colocar aqui um sistema do println, ele vai reclamar falando que você tem um else sem um if. Então, o else ele sempre tem que estar associado ao if. Se você ficar com o seu código meio bagunçado assim, você tem uma opção aqui no IntelliJ, Code, e reformatar o código, ou Ctrl+Alt+L. Ele vai deixar o código arrumadinho. Bom, então, voltando aqui, se condição true, então esse cara é verdadeiro, ele vai executar esse aqui, e depois ele vai executar esse pedaço aqui. Agora, e se esse cara for falso? Bom, se esse cara for falso, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, opa, esse cara não foi avaliado para verdadeiro. Então, executa esse e esse. Então, é assim que funciona. Vocês querem ver? Vamos colocar aqui para true. Ctrl Shift F10. Então, você tem dentro do if, fora do if, você pode ver que o else não foi executado. Agora, se você colocar aqui para false, ou seja, se sempre vai ser verdadeiro, como nós temos false, ele vai executar esse segundo bloco aqui, Ctrl Shift F10. E você tem dentro do else e fora do if. Então, lembre-se que o else ele sempre será executado caso o if ele não seja executado. E o if só é executado se a condição for verdadeira. Nesse caso, true. Então, no Java tem uma coisa que eu não quero falar para vocês ainda, mas tem uma opção para você executar o código em modo debug. Então, é bem um pouquinho complexo para quem está começando agora, mas o modo debug deixa você executar linha por linha. Você tem que dizer quais são as linhas. Então, isso que eu estou colocando aqui é algo chamado breakpoint, ou seja, você vai parar a execução. Então, eu só quero executar aqui para mostrar para vocês o processo sendo executado em tempo real. Então, eu vou fazer aqui debug. Então, você vai ver aqui que ele vai parar. Então, eu estou parando a execução do programa. Você pode ver que meu programa não está executando, não terminou de executar. Eu dei uma pausa. E agora eu vou apertar F8. Então, você está vendo que eu desci. Então, ou seja, eu estou executando linha por linha agora. Ele faz esse processo todas as vezes que você executa o programa, só que na velocidade dele. Aqui nós estamos fazendo uma velocidade mais fácil. Então, o que a gente pode ver aqui? Primeiro, você consegue ver o valor. Então, aqui é o valor que está em memória. Condição é true. Você pode ver que está cinza aqui. Significa que você não pode fazer nada. É só algo que o IntelliJ está mostrando para a gente. Então, você pode ver que o args, na verdade, não tem nada. E que essa nossa variável condição em memória tem o valor true. Então, ele está falando aqui if. Aí você pode ver aqui que o valor em memória é true.
ele vai substituir essa condição por true. Vou apertar F8 novamente, você pode ver que ele entrou dentro do if. Vou apertar F8 novamente e você pode ver que ele pulou completamente o else. E ele vai executar aqui. Apertando F8 novamente, ele vai terminar a execução do programa e você pode ver aqui que foi desconectado. Se eu trocar esse cara para falso, você vai ver de novo, se eu debugar, run debug, ele parou a execução. Pode ver que ainda não está dizendo que valor em memória da condição é falso, porque nós não executamos essa linha ainda. F8, legal, agora temos o valor em memória para a condição falso. Você vai ver que esse cara não vai ser avaliado em verdadeiro. Eu vou dar F8 e ele vai pular para o else. Então você está vendo que não tem condição no else e que ele executa diretamente dentro do else. F8, saiu, você pode ver aqui no console, dentro do else, e agora fora do if, e o nosso programa terminou. Mesma coisa, o else é um bloco de código, se você tiver várias linhas para serem executadas, ele simplesmente vai executar todas elas e em seguida ele vai sair. Bom, então era isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês. If, else, if sempre será executado se a condição for avaliada em verdadeira. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.